Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do Bem-aventurado Donizete, vocês que nos ouvem pela 107 FM e nos acompanham com imagens pelo Facebook, o nosso canal no YouTube. Saúdo as nossas equipes de celebração e todos vocês que estão nos ajudando nesta Santa Missa, nesse dia em que celebramos a memória de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, e rezamos também pelos professores, homenageando a mãe do Padre Donizete, Dona Francisca Cândida Tavares de Lima, que está naquele vitral do batismo do Padre Donizete, atrás da madrinha, com uma roupa vinho. Ela ali é a Dona Francisca Cândida Tavares de Lima, professora. Padre Donizete teve o pai advogado e músico e a mãe professora. Dona Francisca lá, ela no batismo do Padre Donizete. E homenageando o Padre Donizete também, que foi professor quando de seus estudos em São Paulo, no Largo São Francisco. Ele queria, como pai, ser advogado, precisava se manter em São Paulo, e era difícil. Ele precisava fazer alguma coisa para ajudar a família no sustento, e na sua permanência na capital, ele havia aprendido com o pai a tocar piano. Advogado e músico era seu pai. Então ele começou a dar aulas de música para os jovens. Foi convidado para dar aula como professor de música no seminário. E foi lá no contato com os padres, no contato com os seminaristas, que o Padre Donizete começou a sentir o chamado de Deus. Professor de piano para os seminaristas, não pensava em ser padre, e sim advogado, e seguir a carreira do pai como músico, e ele como professor de música dos seminaristas. Foi sentindo-se também chamado. Ele passou um período naquela crise, sem saber se ia para o seminário, se continuaria como advogado no futuro ou músico. Rezando diante da imagem da Virgem Maria, ele encontra Dom Nery, que toca no seu ombro e lhe diz: Donizete, você está em dúvida, discernindo a sua vocação. Você não sabe se vai ser professor, advogado e músico ou padre. Donizete, Deus chamou você para ser padre. O presbitério, presbiterato, o sacerdócio é a sua vocação. E ele então, no momento oportuno, começa a estudar para ser padre. Mas a mãe do Padre Donizete foi professora e o Padre Donizete foi professor. Que bom, no dia de Santa Teresa de Ávila, rezar e agradecer pela vida dos nossos professores. Santa Teresa, que nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515.
aquele período das grandes descobertas dos novos continentes, ainda muito jovem, recebendo uma ótima formação e também muito religiosa, participando da comunidade, ela começou a ficar sabendo do martírio dos cristãos. Muitos cristãos eram mortos nesses descobrimentos, nessas viagens, com perseguições. Ela queria também ser mártir, derramar o seu sangue, sair de Ávila pelo mundo para defender os cristãos com o martírio. Mas Deus a chamava para uma vida diferente, para uma vida dentro do Carmelo, dentro do mosteiro de Ávila. Ela começa os seus estudos entrando no mosteiro, no Carmelo, mas diz a sua biografia, não com muita intensidade. Ela começa um pouco devagar, quase parando a sua vida de consagrada, fazendo as coisas necessárias, fazendo as coisas do ordinário, vai levando, vai tocando, como muita gente faz na vida. Começa uma formação, começa uma caminhada, começa um trabalho e vai mais ou menos no morno, nem frio e nem quente. Mas um dia, dentro do seu Carmelo, ela olhando para Jesus crucificado, ela se toca profundamente daquele amor de Jesus por ela. E a sua alma é incendiada por aquele amor, esse amor infinito derramado do alto da cruz por Jesus a cada um de nós. Tudo se modifica na vida de Teresa. E ela começa a viver então com muita intensidade a sua vida de consagrada, de tal forma que vai contagiando todas as irmãs. E aquilo vai sendo uma renovação na espiritualidade carmelita. Uma intensidade tão grande, mas tão grande, que de uma simples luz, de uma simples vela, Teresa passa a ser um farol de como viver a sua vida espiritual, a espiritualidade carmelita, como que fazendo uma reforma na forma e uma reforma na intensidade. E ela começa também a fazer reforma nos Carmelos e nos mosteiros de toda a Espanha, muitos fechados, sem vocações, sem irmãs, o telhado caindo, chovendo dentro. Ela se torna uma grande líder de reforma dos lugares que estavam fechados, havendo a reabertura de muitos lugares, surgimento de muitas vocações, a construção de muitos mosteiros, muitos, e também essa renovação da forma de viver a espiritualidade carmelita, mergulhando no exterior, se preocupando com aquilo que é exterior, porque era necessário, mas sobretudo mergulhando para dentro, para o seu interior, tirando todo o pecado, todo o mal, deixando Jesus crescer e escrevendo todas as suas experiências e passando para as outras irmãs tudo aquilo que na sua vida íntima com Jesus ela experimentava, de tal forma que ela foi crescendo na sua santidade e deixando também aquele caminho de viver a espiritualidade carmelita de uma forma diferente, intensa, inovadora, com muito ardor e muito carinho. Ela se santifica, parte para a casa do Pai em 1582, e ela é considerada depois, além de santa, virgem, consagrada, em 1970, doutora da Igreja, pelos seus escritos, pela sua vida beatificada e canonizada, pelos seus escritos, os seus textos, a sua forma de viver a espiritualidade carmelita, doutora da Igreja. Então hoje celebramos Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila, virgem e doutora da Igreja. Podemos beber na fonte da sua espiritualidade, com tantos livros, com tantas cartas, com tantos textos maravilhosos que nos ajudam a experimentar essa graça, essa beleza de viver essa união com o nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo. A igreja é esposa,
O esposo é Cristo, a nossa alma esposa. O esposo é Jesus Cristo. Todo mundo conhece a sua oração. Hoje a gente reza várias vezes a oração de Santa Teresa, na qual ela reza diante de Jesus: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada falta, só Deus basta, só Deus basta, nada te perturbe, só Deus basta. Que ela interceda por nós lá do mais alto dos céus, para que possamos, como ela, fazer um caminho de aperfeiçoamento. Às vezes começando devagar, quase parando na nossa vida espiritual, quando Jesus nos quer intensos, sempre o melhor, como meditamos no final de semana, sempre o máximo para Ele da nossa vida espiritual, para que dessa maneira sejamos também um farol na vida das pessoas. Jesus nos ensina, comendo, jantando na casa daquele fariseu, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Vocês estão muito preocupados com o exterior. Jesus falando para o fariseu, lavar copos, pratos, mão, o interior cheio de roubos e maldades. Dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Que nesse dia de Santa Teresa de Ávila, possamos mergulhar dentro de nós, tirando tudo que não é de Deus. Olhemos para o nosso interior e nos purificando com a graça derramada pelo Espírito Santo, nós vamos refletir esse amor, esse carinho e essa bondade de Deus para cada um de nós. Que Santa Teresa interceda por todos os professores, Dona Francisca, mãe do Padre Donizete, que ela seja um modelo de dedicação para todos os professores, em que o Padre Donizete, lá do mais alto dos céus, como professor de música e professor do Evangelho, nos ensine também a viver com carinho e ardor a nossa vocação. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima com amor à Igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobispo, oremus Deus universam tantum creaturas vista, presimo legem, et voluntatem tuam, et sapientias per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, morte semper. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo, bom pastor! Viva! Que passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Grande pregador popular, amado pelo povo.